Olá, meus irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um estudo bíblico sobre o fruto do Espírito Santo, o penúltimo da série. Se Deus permitir, na próxima quarta-feira nós vamos concluir essa série de estudos sobre o fruto do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre mansidão. Não sei se é o seu caso, mas este item do fruto do Espírito Santo traz um grande desafio para mim. Eu imagino que para você também. Mas nós vamos entender isso melhor daqui a pouquinho. Antes eu gostaria de convidar você para fazer parte de um dos pequenos grupos que nós temos aqui na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Esses PGs ou esses pequenos grupos, eles estão acontecendo atualmente de forma online. Então você entra no site da nossa igreja e você faz a sua inscrição, escolhendo o melhor dia, o melhor horário, e você poderá então fazer parte de um dos pequenos grupos aqui da nossa Sexta Igreja. Quando você faz a sua inscrição, o líder do grupo vai entrar em contato com você e para conhecer melhor, e assim você vai participar de um dos pequenos grupos da nossa igreja. Já temos dezenas de pessoas que fazem parte dos pequenos grupos, são 11 pequenos grupos, então tem sido uma bênção e você pode fazer parte também dos pequenos grupos aqui da Sexta Igreja. Por enquanto, como eu disse, de forma online, mas em breve, com a graça de Deus, esses pequenos grupos estarão se reunindo também presencialmente nos lares, sempre trazendo edificação, comunhão e missão. Exatamente estas as intenções do grupo de comunhão ou do pequeno grupo, que é trazer edificação, comunhão e missão, que é fazer o nome de Jesus conhecido. Tá bom? Participe então, sextaigreja.com.br/pequenos grupos e faça a sua inscrição, tá bom? Eu também gostaria de divulgar que sábado, dia 20, nós teremos aqui uma capacitação para o trabalho online com crianças. Então você que tem interesse em receber esta capacitação para produzir conteúdos para as crianças nesse formato online, nós vamos ter aqui uma capacitação no dia 20, sábado, às 19 horas, aqui no Templo da Sexta Igreja, aqui na Avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561, aqui no bairro Santa Mônica. Então, você pode participar, entrada franca, lógico, e você poderá ter essa capacitação aqui. A questão é que você tem que fazer a sua inscrição até hoje, né? Dia 17. Então, você tem aí mais algumas horinhas depois do estudo bíblico aqui. Faça a sua inscrição, vai aparecer aí no rodapé do vídeo, olha, a inscrição pelo WhatsApp, 99870 5992, 99870 5992, a inscrição até hoje, tá bom? Vamos também fazer a chamada aqui da nossa série de mensagens, recomeçando, né? Tempo de recomeçar, vencendo os obstáculos. Tem sido uma bênção essa série de mensagens, tanto para a vida de quem ouve, por causa dos testemunhos que tem sido dado, quanto para a vida daqueles que têm ministrado o louvor e também a pregação da palavra de Deus. Vamos assistir aí a chamada, o vídeo de chamada, e eu volto em seguida para o estudo bíblico de hoje, falando sobre mansidão. Não sai daí, eu volto já.
Muito bem, irmãos e irmãs, de volta aqui com o nosso estudo bíblico. Então vamos estudar hoje mais um item do fruto do Espírito Santo. Um fruto só, mas que tem aí 9 gomos, para continuar essa mesma metáfora usada pelo apóstolo Paulo. Vamos falar então hoje sobre mansidão. Vamos ler o texto antes, de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então nós vamos falar hoje sobre mansidão e quarta-feira que vem, se Deus permitir, nós falaremos sobre domínio próprio e assim vamos encerrar essa série de estudos bíblicos sobre o fruto do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo usa essa metáfora, ou usou essa metáfora do fruto, para que nós entendamos que uma árvore produz frutos como resultado da vida que há nela. Consequentemente, nós vamos produzir fruto por causa do Espírito Santo de Deus que está em nós. Então, o Espírito Santo de Deus em nós fará com que esse fruto se amadureça e que nós, no esforço que também vamos aplicar, nós sejamos mais parecidos com Jesus. É esse o projeto de Deus para nós. Deus quer que nós nos pareçamos com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer a partir do versículo 29 que nós devemos viver para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Por isso que Deus nos chamou, nos elegeu, nos predestinou, nos santificou, nos glorificou, ou seja, Deus trabalha em nós com o objetivo de que nós sejamos parecidos com Jesus. Bom, nesse intento, não dá para fazer isso naturalmente. Uma pessoa, um homem natural, aquele que ainda não foi alcançado com o evangelho da graça de Deus, ele não tem, é impossível o homem natural ter esse fruto amadurecendo nele. Isso é uma obra espiritual. Então todos aqueles que são alcançados pela graça de Deus, então recebem o Espírito Santo. O seu corpo passa a ser um templo do Espírito Santo. E ele entra, essa pessoa, no caso nós, discípulos de Jesus, entramos nesse processo de santificação, que tem como alvo o caráter de Cristo. E esse fruto do Espírito Santo, então, desenvolvendo em nós, fará com que nós sejamos a cada dia parecidos com Jesus. O que é a mansidão, que faz parte desse fruto? Mansidão. Este item do fruto do Espírito Santo está bem ligado à humildade. Por isso que o Senhor Jesus fala sobre ser manso e humilde, nós leremos daqui a pouco. Mas o fruto do Espírito Santo, que tem também como parte desse fruto a mansidão, é muito semelhante à paciência que nós já estudamos. A paciência é a capacidade que a pessoa tem de suportar a adversidade sem ter sentimento de vingança no coração, raiva, sentimento de vingança. Isso é paciência. A mansidão é suportar essa adversidade sem revidar, sem agressividade. Tem a ver então com a resposta, com a reação que nós temos geralmente, no ímpeto de responder, de não levar desaforo para casa, de ter uma justificativa, então a gente pega e faz como tem o adágio popular, a gente solta os cachorros. Então, essa falta de sabedoria, falta de mansidão, faz com que nós sejamos agressivos nessa nossa resposta. Se a falta de paciência nos leva a ter um sentimento de vingança, um desejo de vingança no coração, a falta de mansidão faz com que nós falemos e agridamos as pessoas com as nossas palavras. Então, o apóstolo Paulo define esta palavra, essa qualidade do fruto do Espírito Santo, a mansidão,
também de forma clara quando ele escreveu aos Efésios. Veja o versículo aí. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Qual que é a nossa vocação? Sermos discípulos de Jesus. Então a gente precisa andar conforme a nossa vocação, conforme nós fomos chamados. Aí a pergunta é como? Com humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja que está relacionado ao relacionamento interpessoal. Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos por preservar a unidade da paz. Ou seja, o fruto do Espírito Santo amadurecendo em nós se perceberá também nos nossos relacionamentos interpessoais, porque nós vamos viver para preservar, nós vamos esforçar para que haja a preservação da unidade na nossa casa, na igreja, no trabalho. Nós seremos pessoas que vão buscar e se empenhar pela paz. Para que nós façamos isso, nós precisamos de mansidão. E é esta ação do Espírito Santo de Deus em nós, quando vem esse amadurecimento do fruto do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo fala que nós vamos poder então viver conforme a nossa vocação, que é nos parecermos com o Senhor Jesus. Nós somos discípulos dele. Falando em Jesus, então vamos ver Jesus como modelo de mansidão e humildade. Um texto bem conhecido, né? Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus então alerta a nós, discípulos, que aprendamos com ele a sermos humildes, mansos. Bom, e aí nós precisamos então ler a palavra, né? Ler a vida de Jesus, para que nós aprendamos com ele. Como que Jesus foi manso e humilde? E tantas coisas nós podemos ver na vida de Jesus. Lendo a palavra, nós vamos aprender o que é ser manso e ser humilde de coração. Eu estou me lembrando agora aqui quando Jesus se depara junto a Pilatos, né? Lembra daquela cena quando Jesus está sendo julgado e ele é agredido? A Bíblia Sagrada diz que como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abre a boca, ele não dá a carteirada em nome de Deus, né? Não ameaça. Ó, o que vocês estão fazendo, né? Eu voltarei, vocês... Jesus não ameaça. Pilatos, por exemplo, diz para ele: você vai ficar calado, fica argumentando com ele, você não vai responder nada, eu tenho autoridade. Aí Jesus responde, mas responde com mansidão e diz: olha, nenhuma autoridade você tem se do céu não fosse dado. Então não é, o manso não é que ele não responde, é que ele responde com brandura, com mansidão. Ele não responde com agressividade, ele não ameaça. O apóstolo Pedro deixa isso mais claro quando ele, escrevendo na primeira epístola, no capítulo 2, do versículo 20 até o versículo 23. A gente vai entender o que significa essa mansidão de Jesus, esse caráter de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, o Senhor Jesus deixou para nós o modelo, para que nós sigamos os seus passos. E aí Pedro completa: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregou-se àquele que julga com justiça. 1 de Pedro 2, de 20 a 23. Então veja com o Senhor Jesus, como que o Senhor Jesus procedeu, e nós devemos imitá-lo. Quando eu faço esse estudo da palavra de Deus e confronto na minha vida, eu fico envergonhado. Envergonhado porque quantas vezes eu poderia ter ficado calado e mesmo me sentindo certo na situação, eu poderia ter ficado calado, mas não, a atitude reativa, né? Responder com ímpeto.
e depois você se arrepende. Por que eu falei? Poderia ter ficado calado, né? Então esse é o nosso desafio como discípulos de Jesus. A gente erra, a gente acerta, nós estamos num processo. O que não pode fazer é nós nos acomodarmos, né? Então, por exemplo, o pai chama a atenção do filho. E o filho, ao invés de ficar calado, já responde para o pai, pronto. Já comprometeu a unidade do lar. O cônjuge, né? Um fala com o outro e ele já está irritado com alguma outra coisa e já solta os cachorros, agora mesmo o assunto nem aquele mais, e eles estão e ofenderam um ao outro. O que faltou? Faltou esse fruto do Espírito Santo estar mais maduro em nós. Faltou esse item, mansidão, estar sendo mais bem trabalhado na nossa vida. Mas, por isso, nós precisamos pedir perdão a quem tem que pedir perdão, né? E nós retomarmos essa caminhada, porque é um processo de santificação. A palavra de Deus nos diz, né, o apóstolo Paulo, quando escreveu ao jovem pastor Tito, no capítulo 3, no versículo 2, olha esses dois versículos que eu vou ler, olha. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tito capítulo 3, versículo 2. Não difamar. Hoje, nos nossos dias, é muito comum a difamação através das redes sociais. Bate-boca através das redes sociais, né? Dos aplicativos de comunicação. A pessoa fala o que quer, tão longe, né? Eu me lembro que eu recebi uma mensagem uma vez de um irmão, né, pelo WhatsApp. E a mensagem dele, eu falei assim, bom, eu não posso responder isso aqui, ficar trocando esse tipo de mensagem. Eu falei para ele, olha, fulano, eu estou indo aí para a gente conversar pessoalmente. Olhando uns nos olhos, um no olho do outro, para a gente poder conversar sobre essa situação. Então, Paulo está dizendo a Tito, e não tinha internet naquela época, né? Internet é de 1990 para cá, assim, efetivamente, né? Mas o Paulo já falando, olha, cuidado, não difame, não infame ninguém. Não fica denegrindo a imagem das pessoas. É muito comum a gente encontrar nas redes sociais isso, né? Difamar a imagem de político, de alguém conhecido. Não precisamos fazer isso. A Bíblia Sagrada diz que isso é pecado, não é uma atitude para discípulos de Jesus. Ficar difamando as pessoas, denegrindo, né? Isso é terrível, né? Então Paulo está dizendo, olha, não infame ninguém. Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro está dizendo aqui que não é que nós devemos ficar calados, não responder. Ser manso não é ficar calado simplesmente. Em determinado momento pode até ser uma boa atitude. Mas o que Pedro está dizendo é que quando a gente for responder, a gente tem que responder de forma correta. Porque a falta da mansidão está exatamente na agressividade que a gente tem quando vai responder, quando vai se defender. Então Pedro está dizendo, olha, responda, mas responda com mansidão, quando alguém pedir a razão da esperança que há em você. Então, ou seja, quando você for conversar com alguém, um parente, for conversar sobre coisas de Deus, toma cuidado como você responde, para que você não ofenda a pessoa, não ofenda a pessoa por causa da religião que ela tem, por causa do pensamento diferente do seu, não ofenda, responda com mansidão, porque essa brandura é que vai fazer com que o Senhor Jesus seja glorificado. Senão nós vamos agir como aqueles religiosos na época de Jesus, arrogantes, soberbos, que queriam impor o pensamento deles e acham que todo mundo tem que pensar igual. Quantas vezes o Senhor Jesus respondeu para eles com firmeza, mansidão, mas com firmeza, mostrando para eles a necessidade de não agirem daquela forma, de forma hipócrita, que era uma característica dos fariseus daquela época, também dos saduceus, dos herodianos, essas pessoas, esses religiosos da época de Jesus. Então, vamos imitar o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro está dizendo, responda com mansidão. Bom, vamos terminar aqui nosso estudo de hoje
concluindo, né? Falando sobre mansidão, o que realmente nós devemos concluir sobre esse assunto. Bom, somos seres humanos, sujeitos e falhos como todos os outros. Então, nós precisamos entender que as pessoas, que nós somos falhos como todas as pessoas são. Isso significa o seguinte: se alguém o ofende, se alguém denigra a sua imagem, você tem que saber responder isso com brandura, entender que essas pessoas são como você, são fracas como você mesmo, ou seja, todos nós temos as dificuldades. Então nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Significa o seguinte: entenda que você é igual a eles são iguais a você, então mansidão, paciência. Não temos motivos para agressividade diante dos defeitos dos outros. Por quê? Porque nós também temos os nossos. Controlar nossa reação instintiva, insensata, faz parte do nosso esforço nesse projeto de amadurecimento do fruto do Espírito Santo. Então é um desafio controlar a língua, não sermos reativos, né? Porque senão, se a gente usa a mesma arma, é uma questão de lógica, né? Não vai resolver a situação. Se a gente responde uma pessoa que nos agride, a gente não tem mansidão e responde com agressividade também, onde vai parar isso? Vai parar no divórcio, na separação, porque eles se agridem mutuamente, né? Então o irmão fala uma coisa, você pega e reage, onde vai parar isso? Vai parar na inimizade, que a Bíblia fala sobre as obras da carne. A inimizade é uma dessas obras da carne. A inimizade, quem sabe uma hora a gente faz uma série de estudos sobre as obras da carne. Então a inimizade exatamente é a oposição, o oposto da mansidão, porque a mansidão, ela é a forma de você responder sem agressividade. Responder com brandura, ainda que firme, mas com Então a inimizade é o fruto da agressividade das palavras. Um fala, o outro responde, você é o culpado, não, você que é, mas você fez isso. Agora mesmo o assunto nem era aquele do início da discussão, já é outro. E isso tem levado à desarmonia no lar, tem levado à separação de famílias, né? Começam a discutir sobre política. Um é do partido tal, outro é do partido tal, um gosta do presidente tal, outro gosta do... E de repente vão discutindo, e tem gente que não se fala mais desde as últimas eleições desse país. Inimizade. Faltou o quê? Faltou o fruto do Espírito Santo. Faltou a mansidão, que é um dos itens do Espírito Santo de Deus em nós. Que nós oremos como orou John Stott. Orava todos os dias, segundo as pessoas que conviveram com ele. Ele orava assim: Senhor, que o fruto do Espírito Santo amadureça na minha vida nesse dia. Então nós precisamos também orar assim, para a glória de Deus, porque nós queremos ser mais parecidos com Jesus, não é verdade? Deus abençoe você e toda a sua família. Você tenha um sono reparador e tranquilo com a sua família e que Deus seja glorificado na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai querido, obrigado por esse momento e pedimos que o fruto do Teu Espírito Santo amadureça em nós. Ajuda-nos, ó Deus, para que expressemos também a mansidão no nosso dia a dia. Ajuda-nos nos nossos relacionamentos para que vivamos em paz, para que preservemos a unidade e assim o Teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém, fique com Deus, até quarta, se Deus permitir. Tchau.